Saudando a todos que nos ouvem, nesse princípio do nosso grupo de Conexão Bíblica, a paz de Cristo esteja com todos. Estamos dando início a mais um estudo nosso, essa nossa conversa aqui a cada semana, tratando de uma questão que cada dia vai se avolumando, né? Nós estamos nos aproximando de um tempo previsto nas Escrituras e um tempo difícil que vai acontecer porque é a palavra de Deus. Nós estamos estudando justamente o final dos tempos, né? Final desse tempo nesse mundo. Na verdade, está apontando para uma condição muito superior que vem depois, mas ao mesmo tempo a passagem dessa condição atual para outra é que nos aflige muito porque existe um juízo, né? Justiça e juízo que está aí na tela. E esse é o nosso tema, né? E a gente precisa conhecer isso. O cristão precisa conhecer isso. Mas para nós aprendermos estas coisas, a gente sempre precisa daquele ajudador que foi deixado para nós, né? E é por isso que nós vamos começar pedindo ao Pai, em nome de Jesus, que nos ajude com a presença do Espírito Santo a nos levar a entender e a também proclamar aquilo que vem dele e não de nós mesmos. Eu sei, ó Deus, que é nossa parte tomar a palavra e para isso, Senhor, usa-me neste momento com aquilo que eu busquei, Senhor, para que possa transmiti-lo, não com o meu entendimento apenas, mas com a luz do Teu Espírito. E também quem ouve, Senhor, possa ouvir com o coração aberto, porque são preciosidades do vosso reino, e elas devem ser alojadas no nosso coração. Pedimos isso na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o nosso tema aí, voltando aqui na tela, final dos tempos, é um período que eu disse, um período assim que às vezes não é muito, é sempre deixado para depois, né? É o que a gente faz. Não, tudo bem, tem o final dos tempos, mas costuma-se dizer, não, já está próximo, mas a gente não toma consciência do que significa isso e o propósito nosso é dar um esclarecimento nesse assunto, né? Buscar um entendimento melhor e ver qual é a condição do cristão nestes momentos, que vão se aproximar e vão cada vez estar mais presentes junto de nós, né? Então, nós vamos ver essa questão da justiça e do juízo, tentar tomar consciência dessas coisas, né? Porque isso vai trazer assim uma segurança para nós e ao mesmo tempo vai nos ajudar a tomar providências. O cristão não pode ficar parado, ele tem que estar buscando condições de crescimento. E o crescimento nos nossos dias inclui estar ciente, sempre foi, né? Estar ciente do que está à nossa volta, do tempo que vivemos e da importância desse tempo para o propósito de Deus na nossa vida. Então vamos lá, vamos começar. Nós falamos do juízo final, né? Uma coisa que não se fala muito, certo? E a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente, bem claro, porque é para onde é o propósito de Deus, é o que Ele preparou para nós. E a gente tem que conhecer, estamos nesse mundo querendo alcançar um determinado propósito. Se somos cristãos, se cremos em Deus, em Jesus Cristo, nós temos que voltarmos para a palavra e perceber qual é o que Ele preparou, o que está lá adiante, né? E isso aponta para o juízo final, né? E a gente tem que estar ciente que ocorre por meio de duas ressurreições. Isso é muito claro na Bíblia, né? Nós já falamos sobre isso, já temos trazido aqui em outras palestras, né? Duas ressurreições. Uma primeira ressurreição, que é só para aqueles que, durante o período que viveram neste mundo, chegaram a crescer em Cristo, a ponto de serem considerados filhos de Deus. Eu não vou falar nem de
como que é isso, em que ponto a gente pode dizer somos filhos de Deus, né? Paulo mesmo falava, eu não cheguei ainda à perfeição, mas eu deixo de lado o resto e vou continuar no foco, crescendo o máximo que posso. Esse é o nosso propósito. Mas, do ponto de vista de Deus, dentro da sua justiça, chega um ponto em que nós somos considerados filhos de Deus, né? E esses que são considerados filhos de Deus vão participar de uma primeira ressurreição. E ela coincide com a segunda vinda de Jesus. Tá? Então, isso é um fato, está escrito, né? E nós precisamos ter consciência disso. Essa primeira ressurreição é bem distante da segunda. E a segunda ressurreição, por sinal, é a mais conhecida, é aquela que Jesus falou no sermão profético, da separação dos cordeiros e dos cabritos, né? Mas essa daí não é para os filhos de Deus. É para separar aqueles que são considerados, que são homens, que eventualmente não se transformaram na natureza de Cristo, mas que tinham dentro de si uma preciosidade, nós já falamos várias vezes disso, que é a misericórdia. Eles erram, mas ao mesmo tempo reconhecem esse erro, e quando vê esse erro no outro, também são capazes de perdoar, né? Então, essa consciência, esse sentido, essa preciosidade, essa misericórdia instalada dentro do ser humano é que faz dele dócil, que faz dele manso, como o cordeiro. E, portanto, esses não estão destinados ao lugar que será dado àqueles que são rebeldes, né? Então, é uma separação entre cordeiros e cabritos. São figuras usadas nas Escrituras para falar desses dois tipos de pessoa que estão no mundo, né? Então, a segunda ressurreição é uma separação mesmo. Vai ressuscitar todos os que nasceram desde o processo do início dessa aliança até esse dia, lá na frente. E nesse momento, os anjos separarão os cordeiros dos cabritos, como diz no sermão profético, lá em Mateus 24, é só ler, né? E aqueles que em que for achada a misericórdia serão chamados benditos de meu Pai, entrarão no reino, não para reinar, porque não são filhos, mas para viver a eternidade na presença de Deus. Já aqueles que foram excluídos, esses assumiram o caminho oposto, o caminho das trevas, por decisão própria. Essa decisão acontece a cada dia, né? E, portanto, eles vão para o seu próprio lugar, né? Que é o lugar daquilo que a Bíblia chama de lago de fogo, que nós conhecemos por inferno, que é a separação. No fundo, é a separação definitiva de Deus. Então, os filhos de Deus e os cordeiros, né, que são chamados de benditos de meu Pai, não são os filhos, esses estarão no lugar da luz, diante de Deus e no convívio, no caso dos filhos, com Deus, né? Os filhos do maligno estarão nas trevas. Essa é a grande separação que acontece na segunda ressurreição entre cordeiros e cabritos, né? Mas a primeira ressurreição tem que ser o nosso foco, o foco do cristão, porque porque Jesus veio para gerar filhos na terra, né? E se nós estamos unidos a Ele, nós temos que pegar isso com toda a nossa força, né? Então nós temos que entender bem o que está acontecendo à nossa volta, porque tudo tende a impedir exatamente isso, que você se torne filho de Deus. E é um processo que se acentua no final dos tempos, e nós vamos ver por quê nas próximas telas, tá? A primeira ressurreição acontece pelo estabelecimento da apostasia. O que é isso, né? Vamos entender o que é essa apostasia, porque ela é o grande sinal. É exatamente o que vai se acentuar na medida que se aproxima o momento da primeira ressurreição. Então tem um sinal aí marcante, tá? É só a gente saber direitinho o que é.
Isso está bem claro também nos evangelhos, né? Bom, a apostasia nada mais é do que o enfraquecimento da fé. Jesus anunciou isso por duas vezes, né? Mais vezes até, mas nós vamos constar aqui essas 2 vezes que são bem claras, né? É um enfraquecimento da fé que dá vida aos filhos de Deus, né? Todos nós somos justificados pela fé, e se nós guardarmos a fé e ao mesmo tempo formos buscando cada vez mais os valores de Cristo, ou seja, seguindo Jesus, procurando conhecê-lo pelas Escrituras, aquilo tudo que a gente tem insistido, procurar entender, temos a presença do Espírito Santo que nos ajuda, vai trazendo esses valores para o nosso próprio espírito, então isso vai nos tornando filho de Deus. Mas enfraquecer na fé é o caminho oposto, né? É o caminho da apostasia, que nós vamos ver mais detalhes. Como que Jesus anunciou isso 2 vezes, né? Aqui de acordo com o nosso estudo, nós vamos ver agora. Uma vez foi na parábola do juiz injusto, né? Que está lá em Lucas 18. Né? Então vamos ler aqui rapidamente. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Nessa mesma cidade vivia uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Então alguém tinha feito uma injustiça com essa viúva e ela queria que o juiz fizesse cumprir a justiça. Era isso que ela queria, né? Ele, porém, por muito tempo não quis, porque ele era um juiz, como diz o título da palavra, injusto, né? Ele não estava preocupado com isso, né? E enrolava, não fazia nada pela mulher. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque essa viúva me importuna, ela ia lá sempre, falava, contava e importunava ele, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Então veja bem, por um problema aqui do mundo, essa mulher ia a um juiz aqui do mundo e pedia justiça. E ela tinha um aspecto interessante. Ela ia lá sem cessar. Por isso que ela está escrito aí, ela não cessará de me molestar. Ela ia toda hora lá levar essa questão junto àquele juiz. E aí o Senhor nos ensina. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz o juiz injusto? Acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? Então, Deus espera de nós que a gente clame por ele dia e noite, para que nós possamos extrair a injustiça, que aqui é um caso um pouco diferente da mulher, mas é um caso que se encaixa perfeitamente nessa história, porque a injustiça aqui está dentro de nós. E quando nós estamos orando dia e noite, aquela oração sem cessar, que nós já falamos sobre do Espírito, a nossa oração com entendimento, nós estamos buscando cada vez mais a luz e, portanto, tentando remover de nós as trevas, né? Então, essa oração clamando dia e noite tem garantia de resposta, porque o nosso juiz não é injusto. Então, porventura tardará em socorrê-lo? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas tem um porém. Quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Então, veja só. Aí é o sinal que está nos ensinando que nesse mundo a fé vai enfraquecer. É a palavra que aponta para isso, esse enfraquecimento da fé, né? Então, embora Deus esteja disposto a nos fazer justiça, Ele espera de nós uma perseverança, uma busca, porque a justiça que está em nós tarda a sair, demora para sair. E, portanto, nós devemos estar buscando dia e noite por essa justiça. E se fizermos isso, não tem dúvida, porque se o juiz iníquo atendeu pela perseverança da viúva, quanto mais Deus, né? Então, não resta dúvida, se nós perseverarmos na busca, seremos atendidos. Contudo,
A tendência para esse tempo que nós estamos estudando, esse final dos tempos, é o enfraquecimento da fé. E a gente vai ficar cuidando de um monte de coisa e aquilo que impede fica de lado. Então aqui o alerta, né? Apostasia é esse enfraquecimento da fé, onde se tornam escassas as orações, escassas as conversas a respeito de Deus, a respeito da sua justiça, a respeito do que verdadeiramente importa nessa nossa vida. Cada vez mais escasso. E é isso o perigo do final dos tempos, pessoal. Nós não podemos ir nesse mover, tá? Continuando, outra vez que Jesus ensinou sobre isso. Está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 9. Né? Começa lá no versículo 1. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Essa figura aí é bem interessante para nós. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Bom, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Por que Jesus disse que aquela cegueira não era em razão de algum pecado de seus pais? Não quer dizer que os pais nunca pecaram, todos nós pecamos. Mas aquela cegueira não era. Ali tinha um outro propósito. Esse cego que cruzou o caminho de Jesus, né, e que despertou a atenção de Jesus para ir até ele e curá-lo da cegueira, representava cada um de nós, na nossa existência. Somos cegos para a luz verdadeira. Às vezes estamos olhando as coisas desse mundo, elas chamam atenção, elas parecem preciosas, mas nós não sabemos ver a verdadeira luz, né? Então, essa figura do cego ao qual Jesus se dirigiu, com um propósito, ele tinha uma decisão. É necessário que nele se manifestem as obras de Deus. E aí ele deu o sentido daquela atitude. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. O que Jesus está anunciando aqui? Que enquanto a fé estiver no mundo, e portanto Jesus está presente pela fé naqueles que creem, enquanto ele estiver no mundo, as obras de luz vão estar sendo realizadas. Então os homens vão estar abrindo os olhos para enxergar a verdade, e a verdade é Cristo. E isso acontece nas conversões, né? Na hora que a pessoa se converte. Mas Jesus está anunciando que virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Então tem que aproveitar, enquanto for tempo, e cada vez mais, e quanto mais na medida em que se aproxima essa noite. Sei lá, estamos vivendo o entardecer dos tempos, provavelmente, né? Então precisamos ficar atentos, porque nesse ambiente que nós estamos vivendo, nós temos que tomar atitudes e, por enquanto, a luz está aqui. E quanto mais nós propagarmos essa luz, e quanto mais nós vivermos pessoalmente essa luz, mais importante, de modo mais adequado, estaremos aproveitando o dia que ainda está aí, que é a fé ainda viva no mundo, tá? Então, vendo que a apostasia é um enfraquecimento da fé, e que isso é um sinal do final dos tempos. Isso aconteceu, e é sempre bom olhar o paralelo de Israel, várias vezes com Israel, né? Israel cresceu muito no tempo de Davi, tinha uma forte convicção, a fé era viva na presença do Deus de Israel, e eles venciam os inimigos. Depois veio Salomão, teve um apogeu no reino, mas na sequência, nos filhos de Salomão, já começou esse enfraquecimento, foi crescendo até chegar à queda de Jerusalém, a deportação para a Babilônia, e foi esse período aí, aconteceu
então uma apostasia, um enfraquecimento daquela fé dos judeus, que só ia reavivar novamente depois de passar um tempo deportado lá na Babilônia. Então, eu estou citando esse exemplo para dizer que é meio normal essa tendência e a gente precisa resistir a ela. Aconteceu com Israel, acontece com a igreja e vai acontecer porque Jesus deixou claro, virá a noite na qual ninguém pode trabalhar, né? Bom, Babilônia, falei esse nome, é um nome que é citado no Apocalipse, né? E portanto está falando do nosso tempo, do final dos tempos aí, que temos pela frente, né? A Babilônia é uma coisa que nós vamos... É uma figura que nós vamos estudar bem no próximo tema, né, na próxima reunião nossa, mas a gente pode entender já que ela representa, por enquanto se acredita nisso, a Babilônia, que é aquela cidade que dominou Israel, uma cidade onde estava o reino dos caldeus, e lá estava o Nabucodonosor, e foi ele que conquistou Israel, né? E eles já haviam... Conquistaram por quê? Porque influenciaram muito Israel a se afastar de Deus, a seguir as práticas que eles mesmos realizavam, né? Então, a Babilônia passou a ser um exemplo dessa influência. Lembra que nós falamos de influência na semana passada? Então, essa influência ela está muito ligada a esse termo Babilônia, tá? E nós vamos ver que a Babilônia vai se repetindo. Outras cidades vão tomando essa posição ao longo da própria história de Israel. Aconteceu com Nínive, aconteceu com Tiro, influenciaram Israel e eles caíram em afastamento de Deus. Então esse afastamento, essa apostasia, ela acontece, e cada vez que acontece isso, está em ação um momento paralelo a esse que aconteceu com Israel, e por isso que o Apocalipse usa a palavra Babilônia para falar deste agente de influência que vai ser crescente no final dos tempos. E nós temos que detectar onde está a Babilônia no nosso tempo. Qual é? Nós vamos poder ver isso bem claramente na medida que avançarmos, né? Bom, então a Babilônia atua através de influências que vão anulando ou enfraquecendo a fé. Uma vez estabelecida a apostasia, e vai acontecer, quando que vai acontecer? Quando aquele que Jesus falou, virá a noite, na qual ninguém pode atrapalhar. Então acabou a fé. A fé é que, pela fé é que se realiza a obra de Deus. E se não vai ter obra, é porque acabou a fé, né? A apostasia estabelecida, ela é o final dos tempos. Ela é o ponto final dos tempos para nós aqui. Vai começar uma nova condição. É o momento em que em toda a terra já não são mais gerados filhos para Deus, porque a fé encerrou, né? Os homens que estarão na terra já não são mais capazes de crer. Tanto foi a influência. Isso aconteceu com Israel, acontece conosco, né? Se nós não tomarmos a atenção. Você vê que já em regiões, por exemplo, na Europa, as igrejas estão muito vazias, né? O povo anda muito mais voltado ao dia a dia, às coisas que se faz, e é um povo culto, um povo que tem condições de entender muitas coisas, mas do ponto de vista espiritual vai enfraquecendo. Não estou dizendo que já chegou num nível grave, mas está acontecendo, né? Então, uma vez estabelecida a apostasia, é um momento em que a treva se estabeleceu e não há mais conversões. O propósito estabelecido por Deus para a terra deixa de existir, porque a terra foi feita para quê? Para gerar os filhos de Deus, tá? E, portanto, sem perda de tempo, é o momento da segunda vinda de Jesus. Vai acontecer um arrebatamento. O que é isso? É aquilo que está descrito nas Escrituras, que assim, aqueles que ainda têm fé nessa hora,
mas que não é uma fé que não propaga mais, que está restrita a um número de pessoas, esses não serão arrebatados antes da ressurreição de todos os que morreram em Cristo. Mas na medida em que se arrebata, em que se ressuscitam todos os que morreram em Cristo, ou seja, todos que chegaram a essa condição de filhos, então aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e se unirão a Cristo nos ares, né? E essa é a primeira ressurreição. Mas ela só acontece para aqueles que estão em Cristo. Tanto os que já morreram vão ressuscitar, e os que estiverem vivos se unirão a eles de uma forma sobrenatural. Tá? Então, esta é a segunda vinda de Jesus. Tá? No mundo, o restante do mundo vai continuar do jeito que estava, e agora vai vir então Jesus reinar no mundo, é aquele período do milênio, e vai reinar com esses que ressuscitaram e com aqueles que foram arrebatados. Paulo fala do arrebatamento nas cartas, dizendo que nós que estivermos vivos, não precederemos os mortos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados com ele nos ares, né? Então esse é o dia do arrebatamento, o dia da primeira ressurreição, e aí se estabelece o reino de Cristo na terra, mas agora sem mais as conversões. É um reino onde vão reinar os filhos de Deus com Cristo, e esse reino vai se estabelecer lá em Jerusalém. É um tempo de conversão plena dos judeus, nós já falamos sobre estas coisas, né? Então, essa é a primeira ressurreição. Esse devia ser o nosso propósito, a nossa atenção e, portanto, o cuidado com esse enfraquecimento da fé. Tá? Atenção a isso. O nosso propósito desse tema é justamente alertar. Né? Bom, quando vai ser isso? Não tem a data. Sermão profético de Jesus, Mateus 24, vai dizer: quanto àquele dia e aquela hora, ninguém o sabe. É uma coisa que pode estar iminente ou pode demorar muito ainda. Né? Ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Então, nós temos que olhar os sintomas, as coisas que estão acontecendo. Por isso que a gente vai dar uma passada, de modo vamos olhar para o livro do Apocalipse, aqueles escritos de João, que Jesus definiu que João iria escrever, ele iria ficar até que Jesus voltasse. Esse ficar, ele ia escrever todo esse momento da vinda de Jesus. Né? Então nós vamos dar uma olhada para entender o que está acontecendo naqueles dias, né? E o que antecedem aqueles dias, que para nós é importante. Né? Mas, de qualquer forma, não é uma data que está determinada. Ela vai ser percebida, mas a gente não sabe o momento exato. No estabelecimento desse esfriamento, dessa perda de fé no mundo, né, existem dois propósitos em conflito, até que se estabeleça essa apostasia. Então, relembrando, apostasia é o momento em que na Terra, Deus olhando para a Terra vai ver os que estão convertidos estão e todos os outros não se convertem mais, porque acabou aquela característica no ser humano de aceitar o Evangelho. O Evangelho estará desacreditado para a humanidade. Tá? Então, nesse momento do estabelecimento da apostasia, existe um conflito, que eu vou chamar mais adiante de uma corrida, né? Porque um propósito está acontecendo no mundo, o propósito de Deus. O propósito de Deus no mundo é gerar um número definido de filhos de Deus. Eu até pus em vermelho aí, definido, um número exato, que vai se cumprir. Por quê? Porque depois daquele número cumprido,
os outros não estarão mais afeitos a acolher o Evangelho, já não estarão mais tendentes a acolher o Evangelho. Então vai gerar um número definido. O segundo propósito é o de Satanás, estabelecer a apostasia antes de se completar esse número. Então você está vendo que é uma corrida mesmo, ocorre aqui uma corrida. Se a apostasia se estabelecer, que é o esfriamento da fé em geral no mundo, antes de se completar o número dos filhos de Deus, algo está errado, né? Então nós precisamos entender, e isso dá um esclarecimento sobre qual é a ação. Por que Satanás, que era um anjo, como nós vimos na semana passada, quando falou do rei de Tiro, né? E pegou o espírito que estava por trás, que é o espírito de Satanás, e vai falar do ponto que ele tinha chegado em glória, em perfeição, como que ele vai tomar uma decisão dessa de se opor a Deus? É porque existe nele, dentro dele, um propósito, e é esse propósito aí, que é estabelecer a apostasia antes de completarem-se o número dos filhos de Deus. Vamos entender isso. Por quê? Quando Deus estabelece uma meta, ela nunca é aleatória ou casual. Isto em razão da onisciência de Deus. O Senhor não define coisa alguma por aproximação. Deus não fala, pode ser que aconteça isso, ou vai ser mais ou menos isso. Não tem isso do ponto de vista de Deus. A gente tem que entender o que é onisciência. Onisciência, ou a pessoa define, sabe exatamente, ou não é onisciência. Tá? Então, em razão da onisciência de Deus, quando Deus definiu um número de filhos de Deus, esse número é exato. O Senhor não define coisa alguma aproximada, nem isso seria desprezar a onisciência. Existe um número exato de filhos de Deus que serão gerados nesse mundo. E isso Deus definiu no momento em que determinou a terra para gerar filhos. Portanto, esse número vai se cumprir. Tá? Do ponto de vista de Deus, ele tem que se cumprir antes da apostasia, porque depois que estabelece a apostasia, aí não se gera mais filhos para Deus. Essa é a própria definição da apostasia. Né? Então ele tem que gerar esses filhos antes. Por outro lado, Satanás viu uma possibilidade de confrontar Deus nesse princípio. Vamos entender por que ele viu essa possibilidade. Existem dois propósitos. O primeiro de Deus, gerar filhos e tudo mais. Se este número não se cumprir, Satanás poderá comprovar uma falha na onisciência de Deus. A onisciência de Deus é a garantia de sua justiça, a qual é fundamento do seu trono. Portanto, questionar esse fundamento é o plano de Satanás, com a intenção de estabelecer o seu próprio reino. Ele apoia-se na determinação de Deus em deixar a missão de evangelização, ou seja, de gerar filhos para Deus, nas mãos da igreja. Isso que ele viu. Porque ele sabe que nunca poderia confrontar Deus diretamente. Mas quando Deus estabeleceu, e isso Deus não muda, ele estabeleceu, vai levar até o fim, que os homens é que vão gerar os filhos de Deus, e eles é que vão tomar as decisões, eles é que vão querer, e eles é que vão divulgar esse querer, esse evangelho. Então, quando Deus fez isso, aí sim, Satanás viu essa possibilidade. Eu posso, por meu poder de influência, e isso é o propósito da Babilônia ou do meio de reduzir a fé, então eu posso conseguir acelerar esse processo de modo que não se cumpra o número dos filhos de Deus. Então, voltando aqui, ele apoia nessa determinação de Deus, em deixar a missão de evangelização nas mãos da igreja. Vamos ver como é que é isso aqui. Esse trabalho depende dos convertidos. Pessoal, esse trabalho depende de você, de mim. Tá?
Nós estamos inseridos nesse propósito de Deus de gerar um número exato de filhos de Deus. Por outro lado, Satanás tem todo o seu argumento para atrair a humanidade de forma a resistir a essas conversões, a dificultar, a acelerar o processo de esfriamento da fé, de modo que os filhos de Deus não sejam gerados, né? Então vamos ver como que Deus determinou que isso ficasse na nossa mão. Está lá em 1 João 20. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Era aquele momento, aqueles 40 dias que Jesus ficou se manifestando após a sua morte e ressurreição, né? Então Jesus se pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se de ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessa palavra, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Olha o recurso aqui, foi dado. Recebei esse. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Você já reparou que aqui tem uma baita responsabilidade. Você recebeu o Espírito Santo. E aqueles a quem você levar o Evangelho, você vai levar o meio dos pecados dessa pessoa serem perdoados. Mas aqueles que você não levar, esses vão estar vivendo por si mesmo e os pecados estarão com eles, de acordo com a vontade deles, tá? Então, essa situação ficou na nossa mão. Olha outro texto que comprova isso. Esse trabalho depende, então, de nós. Mateus 16 é Jesus falando para Pedro, né? E Pedro representa a igreja, né? Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então está falando para nós, igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. É a mesma palavra. A obra ficou na mão daqueles que iriam receber o evangelho primeiro por meio dos apóstolos e depois iriam ser portadores desse evangelho, multiplicando até que se completasse o número, porque o número é definido e exato. Bom, vamos ver como é que a Bíblia dá essa visão do número exato. É uma maneira curiosa, é interessante e é bom a gente refletir sobre isso, né? Porque ele fala na sequência algo que nós precisamos guardar, né? Então nós vamos chamar a atenção. Está lá em João, o Evangelho de João é muito profundo, ele usa essas figuras, mas elas se abrem com uma nitidez muito grande quando o Espírito Santo nos revela. Então vamos ler aqui, João capítulo 21, começando do versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao lago Tiberíades. Então é no mesmo período que Jesus estava se manifestando aos discípulos e aparecendo ainda nesse mundo, antes de passar totalmente a missão para eles, tá? Então, ele estava nesse período. Manifestou-se desse modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam eles: também nós vamos contigo. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos pensar. Jesus tinha ressuscitado, eles já tinham visto isso, mas eles estavam assim meio sem ainda assim, uma direção para seguir, né? Então estavam lá junto, o que eles pensaram? Bom, nós precisamos de alimento, vamos pescar. Eles eram pescadores, era coisa que eles sabiam fazer, que eles gostavam de fazer. Então propôs, vou pescar, e os outros falaram, não, vamos junto, né?
também nós vamos contigo. E aí então foram lá, vamos fazer alguma coisa. Estavam meio sem alternativas, né? Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Passaram a noite tentando, estava muito ruim, né? Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Estava meio distante, não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: Amigos, tende a casa alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Olha uma coisa importante aqui. Essa rede tem um sentido, e a ordem de Jesus é para lançar aqui, tem um sentido para nós. Você já pode ir percebendo isso, né? Então, lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Lançaram e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o próprio João, ele se chama assim, porque ele se julgava o menor de todos e achava que Jesus o amava mais porque ele era inferior aos outros e estava no meio dos outros, né? Então, era uma maneira dele se referir a si mesmo. Aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro, então João disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se nas águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Vamos refletir sobre o que está acontecendo aqui. Lançar a rede, pescar sempre... o Evangelho vai dando a conotação de ser o trabalho dos apóstolos. Por isso eles eram pescadores. E eles continuaram pescadores, mas não mais de peixe, agora de homens, né? Então, lançar a rede é trabalhar na evangelização, né? E eles estavam com essa situação que foi acontecendo, tomando noção disso. Eles deveriam aprender a fazer isso dirigidos por Jesus. E essa direção de Jesus, em nós agora, é o Espírito Santo. É Ele que vai nos levando e vai nos dar o sinal da hora de lançar o Evangelho, né? E eles lançaram as redes e recolheram muitos peixes naquela noite que não tinha conseguido nada até esse momento, né? Agora, quando eles puxaram a rede, eles, que estava superlotado de peixes, eles verificaram que tinha 153 peixes grandes. Vamos entender por que esse número, 153. Eles podiam ter dito assim, tinha mais de 100 peixes. Ou, sei lá, tinha mais ou menos da ordem de 150 peixes. Agora, falar 153, pessoal, alguém contou. Tem que ter, foi um número exato, contado, um a um. E por que isso está nesse texto que ficou registrado para nós? Para mostrar que a pesca, ela tem um número exato que vai se cumprir. Por isso o número 153 não tem a ver com a quantidade, mas tem a ver com a precisão, né? Será um número exato. E esse é o trabalho que estava sendo repassado aos apóstolos e que fica na mão daqueles que se convertem, né? Então, 153 peixes grandes e a rede permaneceu inteira, né? Disse-lhes Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro:
E aí, ensinamento para nós agora. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Aí, está mandando, enviando, vai buscar os cordeiros que estão dispersos aí para trazer para a conversão. Né? Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Novamente, 3 vezes, né? Isso despertou algo dentro de Pedro, que está aí na tela, continuando o texto, né? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez, amas-me? Ele lembrou que ele tinha rejeitado Cristo 3 vezes antes da crucificação. Tudo bem, isso realmente é o que aconteceu e Pedro se entristeceu realmente por isso. Mas por que 3 vezes, né? Por que negou 3 vezes e por que 3 vezes afirmou que ama? Porque nós temos 3 partes importantes, corpo, alma e espírito. E Pedro havia negado Jesus no corpo, dizendo que ele não estava no meio deles. Depois negou Jesus, dizendo que ele não era um deles, e depois proclamando palavras que não eram próprias do modo de dizer dos discípulos. Né? Então ele negou em corpo, alma e espírito. E agora ele estava sendo levado a afirmar que ama a Deus em corpo, alma e espírito. Por isso nós temos que pôr o nosso corpo, os nossos pensamentos e os nossos valores no Evangelho para que sejamos usados por Deus para vencer essa tendência ou sobrepujar essa tendência que se estabelece, não tem jeito, mas para poder extrair ainda os filhos de Deus que precisam ser gerados. Né? Porque sempre a resposta foi aquela, apacenta os meus cordeiros, vai buscar, é preciso ter firmeza, é preciso ir. Né? Então ele vai novamente repetir a terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. Tá? E aí Jesus acrescenta, em verdade te digo, quando eras mais moço, cingia-te e andava onde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Aí, por essas palavras, ele indicava o gênero de morte que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou, segue-me. Então, seguir Jesus significa isso. Nós vamos, primeiro, ter que mudar o nosso querer, né? E quem vai cingir a gente para mudar o querer? O Espírito de Deus em nós, né? Ao mesmo tempo, ele também estava anunciando o gênero de morte que glorificaria a Deus, que Pedro glorificaria a Deus, é que ele seria entregue por decisão própria, ele se entregaria, né? Não por decisão própria, porque iriam matá-lo e flagelá-lo, mas ele faria isso por amor, a ele realmente confirmando que ele amava a Deus. Né? Então tudo isso é palavras com ensinamentos para nós, mas aqui no nosso foco, no nosso assunto, temos que chamar a atenção para essa questão. Se você me ama mais do que estes, apacenta as minhas ovelhas. Vamos entender essa frase. Para cumprir a missão até o final dos tempos, a igreja, o conjunto dos cristãos, esses que fazem o papel dos apóstolos hoje em dia, deve aprender a amar Jesus mais do que a estes. Quem são estes? Veja só, quando Jesus falou aquilo, ele não estava querendo perguntar para Pedro se ele amava mais do que os outros discípulos. Né? Você me ama os seus colegas aí mais do que... Você me ama a mim mais do que a eles? Não é isso que Jesus estava perguntando. Quando Jesus falou, amas-me mais do que estes, ele falou daquilo que era realmente uma paixão de Pedro, que era o barco, que era a pesca, que era preparar as redes, que era lançar as redes, recolher os peixes, era a profissão dele.
Eram as coisas que ele fazia nesse mundo e que eram úteis para a vida dele. Era tudo o que ele fazia. E amar mais do que estes, pessoal, é necessário nesse tempo de apostasia. Se nós ficarmos cuidando das coisas desse mundo, se nós ficarmos olhando para o nosso trabalho, para as nossas atividades, para os nossos lazeres, as nossas coisas do dia a dia, mais do que a Cristo, e não o inverso, então nós não o amamos e não vamos ser capazes de cumprir o propósito, né? Para cumprir a missão até o final dos tempos, a igreja, o conjunto do cristão, tem que aprender a amar Jesus mais do que a estes. A profissão, os bens, os amigos, o lazer, e faltam palavras aí, a família. Você tem que amar mais que a família. Jesus falou, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Esse amor pelos outros vai acontecer naturalmente na medida que você cresce em Cristo. Mas o amor maior tem que ser a Cristo. Tudo aquilo que se volta contra Cristo tem que ser colocado em segundo plano e tem que ser rejeitado. Então, para nós passarmos por esse tempo, vamos ter que aprender isso. É uma coisa que devemos chamar atenção. Pessoal, precisa focar. Religião não é uma coisa que eu vou lá uma vez por semana, faço alguma coisinha e me lembro de vez em quando, né? É uma coisa que tem que ir tomando para nós um nível de prioridade tal que esteja continuamente conosco os propósitos de Cristo antes dos propósitos desse mundo, de modo que tudo que eu for fazer, eu possa fazer segundo a vontade dele. Mesmo as coisas de profissão, mesmo nos negócios do dia a dia, nos valores, nos amigos, no lazer, na família, em tudo. Tudo tem que estar sob uma ótica do cristianismo. É uma maneira de nós cumprirmos o mandamento de amar a Deus, de amar ao próximo como a nós mesmos. E para fazer isso, precisamos estar em união, em harmonia perfeita com Cristo, dando toda a prioridade e toda a atenção a Ele, e isto é amar a Cristo mais do que todas as outras coisas. Tá? Então vocês viram aí que aquele número era importante, o 153 lá, é lógico que é uma figura só, mas o fato dele ser tão exato é porque existe um número exato que vai se cumprir, e existe alguém, uma força, resistindo para que esse número não se cumpra. Porque se não se cumprisse, ele teria direito legal de estabelecer um segundo reino. Afinal de contas, nós vamos ver que o trono de Deus é fundamentado na justiça. E se a justiça falha, então aquele que se diz onisciente, ele não pode mais exercer a justiça plena. Então a justiça agora vai ter uma divisão. E isso não é verdade, a justiça é única, né? A importância de cumprir a justiça de modo exato. Nós vamos ver alguns textos bíblicos. Agora é só reforçando e ajudando a gente nesse entendimento da importância da justiça para Deus. Tá? O livro de Sabedoria, no capítulo 12, vai falar sobre alguém querendo questionar a justiça de Deus, né? E isso acontece, né, com Satanás, é o que nós estamos vendo. Então está escrito lá no livro de Sabedoria, livro sapiental, aqueles que trazem ensinamentos que ficaram aí registrados para a gente extraindo dele coisas preciosas, valores para nós, né? Porque quem ousará dizer-vos, que fizeste tu? Ele está fazendo essa pergunta para Deus. Quem se oporá ao vosso julgamento? Quem vos repreenderá por ter desaniquilado nações que criastes? Ou quem se levantará contra vós para defender os culpados? Não há fora de vós um Deus que se ocupa de tudo, e a quem deveis mostrar que nada é injusto em vosso julgamento. Então esse propósito de Satanás, Deus não tem nenhuma obrigação de mostrar para ele coisa alguma. Deus tem obrigação com ele próprio, com ele próprio. Ele não está fazendo isso para mostrar para Satanás que ele é onisciente e que ele vai gerar os filhos.
isso é uma coisa que vai se cumprir com todo esse esforço de Satanás para impedir, vai se cumprir, e o único propósito de Deus é a justiça, e não mostrar algo para um outro. Né? Quem seria esse outro? Ninguém pode confrontar Deus. Né? Então, isso daí nós estamos entendendo sob o foco, sob a ótica desse estudo que a gente está fazendo. Vamos continuar aí sobre a importância de cumprir a justiça, exatamente como isso é afirmado nas Escrituras e, portanto, como é a visão de Deus sobre isso. Né? Eclesiástico 16. Com efeito, a maior parte de suas obras está oculta. Quem anunciará? Quem poderá suportar os efeitos da vossa justiça? Pois as sentenças divinas estão longe do pensamento de muitos, e o exame geral só se realizará no último dia. Então vai ter um exame geral dessa justiça. E isso não é para mostrar para alguém, é um propósito de Deus mesmo. Ele vai vai demonstrar isso. Outros textos vão mostrar isso na continuidade. Vamos ver. A importância de cumprir a justiça. Eclesiástico 18. O Eterno criou tudo sem exceção. Só o Senhor será considerado justo. Está vendo que depois do juízo vai ficar patente e determinado que ele é considerado justo. Ele é o Rei invencível, que permanece para sempre. Romanos 3 também vai dizer: mas então, se alguns deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido veraz e todo homem mentiroso, segundo está escrito. Assim serás reconhecido justo em tuas palavras e vencerás quando julgares. Então esse julgamento tem a garantia de que Deus vence, porque ele será reconhecido totalmente justo. Deus faz questão de ser reconhecido justo. Ele não faz isso para provar para alguém alguma coisa. É porque ele quer. Tá? Então, Deus há de ser reconhecido verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas por que está usando essa frase, todo homem mentiroso? Isso é uma outra coisa que a gente precisa destacar. Todo homem é mentiroso mesmo? É sim, porque precisa nascer de novo para ser perfeito. É nesse processo que nós estamos. Nós estamos num processo de sair da condição de homem natural e ir crescendo na natureza de Deus. Mas esse crescimento pega a gente lá na nossa conversão ainda cheio de falhas, cheio de injustiças. Ainda a justiça está aqui misturada dentro de nós, precisa ser removida, né? E, portanto, o homem é tendente à injustiça e é uma vitória vencer isso. Mas para Deus não, ele vai demonstrar e vai ser reconhecido por si mesmo, por vontade própria, de sua perfeita justiça. Vamos adiantar aqui. A importância de... continuando no mesmo, são só textos, né? Vamos lendo. Porque conhecer-vos é a perfeita justiça, e conhecer o vosso poder é a raiz da imortalidade. Então, conhecer a Deus é conhecer a justiça. Isso que a gente está fazendo de procurar entender o que Jesus nos demonstrou, ele revela o Pai, é conhecer Deus, e conhecer Deus é conhecer a justiça. No Salmo 49 vai dizer: os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus que vai julgar. Então, naquele julgamento, será o próprio Deus, e não tem a mínima possibilidade de injustiça. Continuando aí outros textos, Salmo 18, o temor do Senhor é puro, subsiste eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. E continuando, Salmo 1, por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelos caminhos do justo, ao passo que dos ímpios leva à perdição. Salmo 95, regozijem-se os campos e tudo que existe neles, rejubilem-se todas as árvores da floresta, com a presença do Senhor que vem, pois ele vem governar a terra, julgará o mundo com justiça
e os povos segundo a verdade. Então, isso tudo vai ser demonstrado claramente, né? Depois, continuando, segundo Pedro 3, nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e novas terras, no qual habitará a justiça. Portanto, caríssimos, esperando essas coisas, esforçai-vos em ser por ele achados sem mácula e irrepreensíveis na paz. Essa paz interior é a garantia que Deus é justo. E se nós estivermos indo para ele, nós vamos viver a justiça. Isaías 54 diz assim, qualquer arma forjada contra ti, e está falando contra nós mesmo, pessoas que creem em Deus, se verá destinada ao insucesso. Na justiça ganharás a causa de qualquer língua que quiser acusar-te. Tal é o apanágio dos servos do Senhor. Tal é o triunfo que lhes reservo, diz o Senhor. Então, na justiça de Deus, nós vamos aprender a prevalecer. Lembra, Satanás não consegue nos tocar se nós estivermos com a couraça da justiça, né? Importância de cumprir a justiça de modo exato, continuando, Atos 17, porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem, que para isso destinou, para todos deu como garantia desse homem, que vai exercer a justiça, o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos, esse é Jesus Cristo. Em Lucas 12, buscai o reino dos Deus e a sua justiça, e tudo o restante das coisas, elas ficam secundárias, elas serão acréscimos, né? O importante é buscar essa justiça. Bom, estamos chegando aqui no ponto final, que é essa tela aí, onde Deus garante que o seu trono está fundamentado na justiça. Salmo 88, a justiça e o direito são o fundamento do seu trono. A bondade e a fidelidade vos precedem. Então, quando mostra Deus sempre no trono, adiante dele vai aquelas cores do arco-íris, das promessas, mas o fundamento do trono é aquelas pedras de fogo e ali habita a plena justiça e o direito. Provérbios 20. O rei que está sentado no trono de justiça, só com o olhar dissipa o mal. Então, quando o rei ele é justo, só o olhar dele já destrói o mal. Provérbios 25 fala, afasta o mal da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Então, essa é a nossa garantia de que esse juízo é perfeitamente justo. O que nós precisamos é conhecer as possibilidades e o que está diante de nós e perseverar no caminho da justiça que é Jesus Cristo. E assim terminamos, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Pai que o Espírito Santo nos conduza, que dê a cada dia mais condições de conhecermos essa justiça de Deus e de vivê-la plenamente em nós mesmos. Amém.